Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 4, com o tema A Sabedoria Divina, revista da classe de jovens da editora CPAD, segundo trimestre de 2021. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre sobre a primeira carta do apóstolo Paulo e hoje nós iremos tratar sobre o assunto sabedoria divina. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você o conteúdo gratuito para as revistas de adulto e jovem. Você tem a aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF. Você pode acessar www.ebdemfoco.com e confira. Além disso, você tem também o conteúdo premium, tanto para a revista de adulto quanto para a revista de jovem. Só lembrando que esse conteúdo premium é um conteúdo para assinantes. Se você já é assinante, do ebdemfoco.com, então você tem acesso a todo esse conteúdo, que são os slides em PowerPoint, o curso baseado no tema da revista e os estudos em PDF para cultos ou encontros de ensino. Se você ainda não é assinante do ebdemfoco.com, você tem que ser assinante para ter acesso a esse conteúdo. Então seja assinante do ebdemfoco.com e você terá acesso aos slides em PowerPoint, ao curso baseado no tema da revista e aos estudos em PDF. Nós temos também um canal onde você pode receber subsídios gratuitos, que é o nosso WhatsApp. Salve esse número que está aqui na sua tela e envie uma mensagem com o seu nome e sobrenome. O ebdemfoco.com estará enviando para você subsídios gratuitos pelo WhatsApp. O número é 094 DDD 98409 2869. Muito bem. O texto do dia se encontra em 1 Coríntios 1 e 21 e diz: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, irmãos helenistas, de cultura grega, e ele falando que Deus, pela sua sabedoria, se revelou à humanidade, mas a humanidade não conheceu Deus pela sua sabedoria. Então Deus decidiu salvar alguns pela loucura da pregação do Evangelho, pela loucura da pregação do Cristo na cruz. A nossa síntese diz: a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, porque eles não entendem, porque eles acham maluquice de fato, muito estranho um Salvador que morre, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na verdade, a morte de Cristo na cruz do Calvário é algo extraordinário, porque Deus deu-nos a vitória sobre o pecado e sobre a morte, morrendo numa cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Nossa orientação pedagógica. Qual a sabedoria que você deseja? Leia Tiago 1 e 5, 3, 13 a 18. Nesse texto, o apóstolo Tiago faz uma distinção entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. Ele faz uma distinção entre o que é sabedoria de Deus e o que é sabedoria do homem. Então, professor, explore bastante isso, que é muito importante para a sua aula. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui também ainda uma orientação pedagógica, essa tabela que está na revista do professor, a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Antes de fazer
essa distinção aqui, só fazer uma distinção entre sabedoria e conhecimento. Nós temos sabedoria humana e sabedoria divina, né, que são distintas no seu caráter, e nós temos sabedoria e conhecimento que também são distintos. Conhecimento é o acúmulo de informação, sabedoria é a capacidade de usar essa informação. Nem todo mundo que tem essa informação, que tem muita informação, tem capacidade de usá-la de forma prudente, de forma produtiva e eficiente. E a sabedoria humana e a sabedoria divina, elas são distintas em caráter. Porque, por exemplo, a sabedoria humana é baseada no conhecimento parcial, terrestre, é limitado, né? E a sabedoria divina é baseada no conhecimento infinito celestial de Deus. A sabedoria humana, ela produz orgulho. A sabedoria divina produz humildade. Enquanto que a sabedoria humana produz orgulho, no sentido de que faz o homem orgulhoso, porque diz para ele que ele é muito capaz, a sabedoria divina leva o homem à humildade porque faz ele entender que ele não é nada. A sabedoria humana produz inveja e a sabedoria divina produz consideração para com os outros. A sabedoria humana produz ambição egoísta e a sabedoria divina produz imparcialidade. A sabedoria humana produz desordem e a sabedoria divina produz pacífica e submissa. A sabedoria humana, ela não é espiritual e a sabedoria divina, ela é cheia de misericórdia. A sabedoria humana produz toda sorte de prática ruim e a sabedoria divina é pura, cheia de misericórdia. Então você conhece, você vê aqui, o professor pode explorar isso bastante, junto com o texto de 1 Coríntios e também com o texto de Tiago. O texto bíblico, hoje eu vou ler o texto bíblico, mas eu vou só ler, porque eu acho esse texto muito interessante e o texto hoje é pequeno, né? O nosso texto bíblico é 1 Coríntios 1, 18 e 25, 18 a 25. E o verso 18 começa assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Eu gostaria de explicar cada versículo, mas o tempo não nos dá, então eu vou apenas lê-los. Verso 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Verso 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto, verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Verso 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Verso 24, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus revelou-se, como nós falamos já no início, através da sua sabedoria, como diz lá em Romanos capítulo 1, através da criação, através de seus atributos, mas a humanidade não conheceu a Deus desta forma. Então aprove Deus salvar os que creem pela pregação do Cristo na cruz. Quando o verso 25 diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, não é que Deus seja louco e nem que Deus seja fraco. É uma figura de linguagem de Paulo para dizer a distância que Deus está entre a distância que há entre Deus e os homens. Nossa introdução. Na lição deste domingo, veremos que Paulo resume Isaías 29:14 para mostrar à igreja de Corinto que o pensamento de Deus é mais contrário. Que o pensamento de Deus é contrário aos pensamentos desse mundo. Que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. O texto lá diz que Deus iria confundir
né, destruir a sabedoria dos sábios. Então, o texto realmente de Isaías está dizendo que a sabedoria divina é absolutamente distinta da sabedoria humana. Somente o Pai pode oferecer a vida eterna à humanidade, coisa que ninguém pode fazer. Enquanto que a sabedoria humana é apenas a capacidade de resolver ou de usar conhecimento, a sabedoria divina é algo que vem de Deus e que nos revela quem é Deus. O escritor aos Provérbios diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, sabedoria divina está relacionada a conhecimento, temor e amor a Deus. Toda pessoa que busca relacionamento com Deus, que teme a Deus, que ama a Deus, este sim é sábio. O homem que não crê em Deus pode passar a vida inteira acumulando sabedoria ou conhecimento e ainda assim jamais descobrir como ter um relacionamento pessoal com o Criador. Isso é verdade. Por quê? O professor pode explorar isso aqui. Porque o comentarista está levando-nos a entender o seguinte: o homem que não crer em Deus, ou seja, que não busca Deus, pode passar a vida inteira acumulando conhecimento ou sabedoria e ainda assim jamais descobrir como ter um relacionamento pessoal com o Criador. Por quê? Porque nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é transcendental, que não é numa perspectiva humana. Lembra que Deus disse: os meus pensamentos são mais altos do que os seus, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos? Então é nessa perspectiva. O homem, quando ele olha para dentro de si mesmo, ele verá apenas coisas limitadas. Mas quando ele olha para Deus, ele verá o que é infinito, o que é eterno, o que é glorioso. O apóstolo Paulo mostra aos Coríntios que a salvação só pode ser obtida mediante ao Cristo crucificado e ressuscitado. Sem Jesus Cristo não há salvação. Prova disso é que Paulo faz questão de dizer que ele, quando foi até os Coríntios, ele não usou palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele pregou na unção e no poder do Espírito Santo. Ele diz também que quando foi até os Coríntios, ele nada ensinou aos Coríntios, a não ser Cristo na cruz. Porque Paulo entendia que os irmãos precisavam também entender que se eles não acreditassem, se eles não confiassem no Cristo da cruz, eles não seriam salvos. Primeiro tópico: a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. A cruz de Cristo é loucura para o mundo. Sim, verdade. Judeus, romanos e gregos não conseguiam compreender a revelação da vitória de Cristo na cruz. A mensagem da justiça de Deus por meio da cruz de Cristo se tornou para os gregos, os romanos e em especial para os judeus, uma pedra de tropeço. Então, para os judeus, para os gregos e os romanos, Jesus numa cruz, um Salvador morrendo numa cruz, como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo, para eles isso era uma coisa inconcebível, uma coisa sem valor, uma coisa que não tinha, eles não viam nenhum poder, nenhuma glória nisso. Então eles chegavam nesse conhecimento e era realmente como uma pedra que os impedia de avançar. Por quê? Porque eles rejeitavam a ideia de um Salvador numa cruz. Para os gregos, o herói era sempre o vencedor triunfante. Para os romanos, a morte de cruz era para os subversivos, os inimigos políticos.
Para os judeus, a morte de cruz era uma maldição. Por isso era impossível que eles passassem adiante quando chegavam na verdade da cruz. E nosso comentarista deixa muito bem claro aqui, o professor pode explorar isso com seus alunos. Os gregos entendiam que um Salvador seria sempre do início ao fim triunfante. Os romanos entendiam que a cruz, ora, se ele morreu na cruz, então ele era um subversivo, ele era um homem mau, um pecador, ele não tinha nada de Deus. E para os judeus, a morte na cruz era uma maldição, ele era maldito. Ele era maldito. Só que os judeus não entendiam que de fato ele se fez maldição por nós. Malditos éramos nós. Dignos de condenação era nós, mas ele assumiu essa maldição em nosso favor. Para eles, a morte de Jesus na cruz era humilhante, amaldiçoada e repugnante. No Antigo Testamento não se esperava um Messias que fosse crucificado, muito menos um condenado à morte pelo Supremo Tribunal Judaico. O legalismo havia cegado os judeus de tal forma que a mensagem da cruz parecia loucura. É isso mesmo. Os judeus tinham dificuldades porque eles eram homens de letras. E a mensagem da cruz era uma mensagem de confiança na obra redentora de Cristo. Para que os judeus fossem salvos, eles precisavam abandonar todo o mérito próprio e confiar irrestritamente na obra de um homem que morreu na cruz. Mas eles, como eram legalistas, eles eram cheios de justiça própria, para eles foi difícil, absolutamente difícil, aceitar que o seu Salvador era um homem da cruz e que eles teriam que renunciar a todos os seus méritos próprios e confiar somente nesse homem na cruz e na obra que ele realizou naquela cruz. Por isso, para os judeus foi absolutamente difícil entender e aceitar Jesus Cristo naquela cruz. A cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. Enquanto para os romanos, os gregos, os judeus e os sábios, segundo este mundo, a morte de Jesus na cruz era uma pedra de tropeço, para os cristãos é a pedra angular. É o único meio de se chegar a Deus. É interessante isso. Enquanto que para os romanos, gregos e judeus e os sábios do mundo, a morte de Cristo era uma pedra de tropeço, eles chegavam nela e não conseguiam avançar. Para nós, ela era uma pedra, ela é uma pedra que fundamenta, ela é uma pedra que direciona, ela é uma pedra que nos conduz. Ela é uma pedra que dá a base, né, que faz a base da construção da nossa fé. Ela é pedra angular, porque ela é uma pedra de esquina que aponta para Deus, que nos conduz a Deus. Enquanto que os judeus, os gregos e os romanos tropeçavam neste ângulo da pedra, este ângulo da pedra nos aponta a Deus, nos faz ir em direção a Deus. A diferença da sabedoria divina para a sabedoria humana. A sabedoria humana dos romanos, dos gregos, dos judeus e dos sábios do mundo faziam eles pararem no Cristo da cruz. Mas a sabedoria divina que é nos dada faz-nos caminhar em direção a Deus pelo Cristo da cruz. A obra de Cristo satisfaz a necessidade da justiça de Deus pelo pecado da humanidade, coisa que gregos, judeus e romanos não conseguiam admitir de jeito nenhum. Pois a morte de Cristo anulou a sentença de morte que havia contra a humanidade. Jesus morreu a morte que era nossa. Essa é a grande verdade da cruz. Assim conquistou o direito da justiça perfeita que é atribuída a todo o que crê e aceita o sacrifício vicário de Jesus. Essas são verdades excepcionais. O professor pode, durante a semana, estudar. E apesar de eu saber que sempre temos pouco tempo nas nossas classes, mas
aprender e explorar bastante isso. A obra de Cristo satisfaz a ira de Deus, satisfaz a necessidade de justiça. Jesus não devia nada a Satanás. A nossa dívida era com o Pai e Cristo a pagou. Cristo pagou por nós quando ele recebeu a sentença que era para nós. Assim, ele conquistou justiça perfeita. E essa justiça é atribuída a todo que crê e aceita o sacrifício de Cristo. A justiça de Cristo que é nos dada é uma justiça imputada a nós. Nós jamais poderíamos conquistar essa justiça pelos nossos méritos, pela nossa sabedoria, como os gregos, romanos e os judeus buscavam adquirir. Nós cremos em Cristo, cremos na sua morte na cruz e no poder dela, e cremos na sua perfeição. E cremos que Deus derramou sobre nós a justiça que Cristo conquistou ao ser perfeito e fiel naquela cruz. Por isso, quando ele olha para nós, ele vê o seu Filho em nós e não apenas homens pecadores. A justiça de Cristo, conquistada por meio de sua morte, é imputada gratuitamente ao pecador que se arrepende e crê. Isso mesmo que eu acabei de falar. O fato de a justiça de Cristo ser a base da justificação acentua amplamente a graça de Deus. Ou seja, a justiça é imputada. A justiça é um favor. Isso é o que o comentarista está dizendo. Acentua amplamente a graça de Deus. Essa justiça imputada a nós, ou seja, a justiça de Cristo colocada sobre nós, o nosso pecado, a nossa morte colocada sobre Jesus e a justiça dele colocada sobre nós é uma ação da graça de Deus, porque nós não merecíamos essa justiça, porque o que nós temos ou o que nós tínhamos era escravidão de pecado, era pecado permanente, era morte eterna, mas Cristo venceu por nós e nos deu a sua justiça para que fôssemos aceitáveis ao Pai. E isso é absolutamente graça, isso é favor. Ele não fez isso porque nós merecíamos, nem fez isso por obrigação. Fez isso porque nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. A graça tem como centro a cruz de Cristo, para onde tudo se converge e os justificados são perfeitamente reconciliados com Deus na cruz. A cruz de Cristo, loucura para o mundo, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem em Jesus. Infelizmente, a maioria dos crentes ainda não conhece a verdade da cruz, o poder da cruz. Olhe para a cruz, meu irmão, e você vai ver você perecendo lá, você morrendo lá. Aquele ato de Cristo de ser crucificado na cruz, ele morreu por você, você morreu lá. Lembra o que diz? Agora eu não me recordo o texto, mas eu sei que é 1 a 2 Coríntios, e acho que é 1 Coríntios, que Paulo diz assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E se um morreu por todos, os que agora vivem, não vivem mais para si mesmo, mas vivem para aquele que morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem da cruz. Jesus morreu na cruz e nós morremos com ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Agora nós não vivemos para o mundo, nós não vivemos para nós mesmos, nós não vivemos para as nossas vontades, para os nossos pecados. Nós vivemos para ele. Como Paulo diz: a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Porque não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria humana, sobre a sabedoria do mundo. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 21, usa as seguintes palavras: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Tais palavras referem-se àqueles que reconhecem a existência de Deus por meio do conhecimento natural, mas não reconhecem como Deus. Uma coisa é reconhecer a existência divina, ou seja, cheguei à conclusão de que Deus existe. Ou, como um colega meu, ele diz que acredita no divino, acredita em algo superior, autoexistente, extraordinário, mas não sabe se é Deus. Ele é meio agnóstico, né?
Outra é se submeter e glorificar a Deus como soberano Senhor. Então, ele acredita, né? Acredita no ser divino, na existência de alguém soberano, poderoso, mas não se submete a ele, não se rende a ele. Então, o que acontece? Não é suficiente você dizer que Deus existe. É suficiente você se render a ele. Paulo enfatiza aos crentes da igreja de Corinto a necessidade de reconhecerem a glória de Deus, ser grato por tudo que ele tem proporcionado e em tudo glorificar o nome dele. Um dia Deus destruirá a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes, mas os salvos permanecerão para a eternidade. Isso aqui é interessantíssimo, o professor pode explorar. E Paulo está enfatizando aos crentes da igreja de Corinto a necessidade de reconhecimento da glória de Deus. Se você não reconhece a divindade de Deus, se você não reconhece Deus como Senhor da sua vida, como soberano na sua vida, como dono de tudo, e se torna grato por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem proporcionado, então você não está se submetendo a Deus. E você não será salvo, você se perderá, porque você precisa reconhecer a glória de Deus, você precisa reconhecer o poder de Deus e reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Segundo tópico, a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. Vida eterna e sabedoria vem de Deus. Não podem ser obtidos por meio de legalismo religioso. A sabedoria de Deus aponta para a cruz de Cristo, para a partilha dos sofrimentos de Jesus, para o testemunho de uma vida transformada. Então, sabedoria humana, nós vimos lá, ela é egoísta, ela é incrédula, ela faz mal, ela faz o mal, porque como ela é egoísta, ela procura buscar a própria satisfação, ser hedonista, independente de quem está passando por cima. Mas a sabedoria de Deus, ela aponta para um Cristo que morre por nós. A sabedoria de Deus aponta para nós a partilha do sofrimento de Cristo, ou seja, o amor ao próximo, a dedicação ao outro. A sabedoria de Deus aponta para uma vida transformada, para uma vida liberta, liberta do cativeiro, da opressão do pecado. Muitos judeus que viviam em Corinto defendiam uma justiça própria advinda pelo cumprimento da lei. Romanos 9, 30 a 32, Romanos 10 e 30. Então, muitos cristãos novos, eles eram judaizantes. E realmente, como o nosso comentarista diz aqui, eles gostavam dessa ideia de misturar o cristianismo com o legalismo farisaico de muitos judeus. Isso não só em Corinto, em muitos lugares os apóstolos enfrentaram isso. Porém, Paulo deixa claro que nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei. Romanos 3 e 20 ele diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, ela revela o pecado, mas ela não o justifica do pecado. A vida humana é breve e ao final dela o juízo de Deus chegará. Paulo destaca que no juízo divino não será requerido obras realizadas segundo a lei, mas os frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, essa justiça não é nossa, essa justiça é a de Cristo. Então, como que eu vou me apropriar dessa justiça para me livrar do legalismo, para ser louvado por Deus, ou seja, para ser recebido por Deus como filho? É aceitando a Cristo. Se eu aceito a Cristo, se eu me rendo a Cristo, então a sua justiça é derramada sobre mim e eu sou aceito pelo Pai. Mas se eu não aceito, não me rendo a Cristo, não há obras, não há mandamentos que eu cumpra, não há rituais que eu cumpra que possa me justificar diante de Deus. Da mesma forma que Paulo escreve a respeito da desgraça do homem natural, ele mostra que o mistério que estava oculto é revelado pela loucura da pregação
e salva os que creem em Jesus Cristo. Ou seja, o mistério que estava oculto, que Paulo sempre fala em suas cartas, é o Evangelho, a salvação dos gentios e de todos que creem em Cristo através do Evangelho. A verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Alguns gregos com tendências gnósticas, movimento filosófico e religioso de caráter esotérico, místico e sincrético, que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, à margem do cristianismo organizado, criam que haviam alcançado o conhecimento necessário para a salvação. Eram vaidosos e desconsideravam os outros. Então, só para a gente ver aqui, os gnósticos, né? Aqui o comentarista já disse quem eram os gnósticos. Um movimento filosófico e religioso de caráter esotérico, né? Místico, sincrético, que misturava um monte de realidades religiosas, né? E surgiu nos primeiros séculos da era cristã, às margens do cristianismo organizado. Eles criam que, através do conhecimento, dentre muitas coisas que os gnósticos acreditavam, por exemplo, eles acreditavam que apenas o transcendente era puro, que a carne era totalmente má e não interessava o que você fazia com ela e não afetava nada no seu plano espiritual. Essa era uma das crenças do gnosticismo. As outras das crenças do gnosticismo é o que nós estamos estudando aqui, especialmente nesse slide aqui, nesse trecho. E eles entendiam que através de uma busca por conhecimento, eles poderiam alcançar um conhecimento suficiente para garantir salvação. Ou seja, os gnósticos também acreditavam ou pregavam uma doutrina baseada na salvação pelo conhecimento, o que é absolutamente contrário à palavra de Deus. A salvação é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles faziam um descaso do ensino de Paulo, considerando-o ingênuo tanto no conteúdo como na retórica. Dessa forma, eles não davam abertura para a iluminação do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. É muita arrogância achar que Paulo era ingênuo que Paulo era ingênuo no seu ensino e na sua retórica, né? Paulo era simplista, Paulo era um homem extremamente profundo. Mesmo assim, Paulo não deixava de pregar o Evangelho, e é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para que alguns dos ouvintes pudessem voluntariamente crer, né? Paulo sabia que era pelo Evangelho que alguém ouvindo seria salvo. Cristo é a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. Paulo identifica claramente Cristo como a sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. 1 Coríntios 1:24 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos-lhes a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus e poder de Deus, porque Deus humilha a sabedoria do homem e o seu poder perdoa os nossos pecados. Ele faz isso dentro de um contexto de oposição entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Aqueles que encontraram na cruz de Cristo a solução para os seus pecados e se identificaram com ele na sua morte, também participarão de sua ressurreição. Foi o que eu falei lá no início, né? Talvez você não entenda bem o que é a cruz de Cristo, mas a cruz de Cristo é nós morrendo com ele e ao terceiro dia nós ressuscitamos com ele. Por isso eu citei o texto lá de Coríntios. Eu acredito que é 1 Coríntios 9, que Paulo diz que um morreu por todos, logo todos morreram. E se um morreu por todos e todos morreram, os que agora vivem não vivem para si mesmo, mas vivem para aquele que morreu e ressuscitou. O que para o ser humano é fraco e sem vida, para Deus é o que proporciona a vida eterna. A morte de Cristo. Cristo é a revelação plena da sabedoria divina. E a cruz é a concretização mais completa para a vida eterna com Deus. Na cruz, os nossos inimigos foram vencidos. Na cruz, o pecado foi vencido, o diabo foi vencido, a nossa natureza carnal foi vencida e a morte
foi vencida. Você pode perguntar, a morte vencida na morte? Sim, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Terceiro tópico, a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Conhecer Cristo crucificado. O orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. Como muitos cristãos precisam conhecer o Cristo crucificado. Crucificado. Jesus afirmou, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único e verdadeiro Deus e também a Jesus Cristo. Evangelho de João 17:13. Essa afirmação é um grande obstáculo para a sabedoria humana, né? Pois para conhecer a Deus é preciso dar crédito à mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é o quê? É um Cristo numa cruz. O que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Por isso Paulo afirma que sua pregação não consistia em sabedoria de palavras humanas, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não é sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo não se faça vã. É a cruz. É o Cristo da cruz que Paulo prega. Paulo tem toda a convicção de que tudo que nós precisamos está naquele Cristo da cruz. Como diz o pastor Charles Spurgeon, naquela cruz, naquelas feridas, há remédio para toda a nossa doença, especialmente a do pecado. Isso era uma afronta aos gregos, grandes apreciadores da arte da retórica. Então, o fato de dependermos exclusivamente da ação de um homem que morre na cruz, para os gregos era algo inadmissível, porque eles buscavam sabedoria. Paulo afirma também que a maioria das pessoas que haviam recebido a iluminação e dado crédito à mensagem da cruz de Cristo não era considerada sábia, poderosa ou nobre. Não por este mundo, não pelas pessoas desta terra, não para os sistemas mundanos, mas em Cristo são mais que vencedores. Na cruz de Cristo os valores são transformados, pois o Senhor transforma a fraqueza em força, pois chama forte o que o mundo considera fraco e transforma força em fraqueza, pois chama fraco o que o mundo considera forte. Isso aqui parece um pouco sem sentido às vezes, mas vamos lá. O Senhor transforma força, a fraqueza em força, porque ao fraco ele dá a sua força. O que o mundo considera fraco é transformado em força, porque ele dá ao fraco a sua força. Ele chama fraco o que o mundo considera forte, porque o homem que confia em si mesmo, no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, ele é um homem que está se perdendo. Ele é um homem que não consegue salvar a si mesmo. Então ele é fraco, ele é incapaz. Mas se ele se considera incapaz, fraco, e decide então confiar em quem é forte, que é Cristo, então ele se torna forte, ele se torna salvo. Paulo afirma que Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos entendidos na cruz de Cristo. Foi lá que Deus mostrou que o homem que confia em si mesmo está perdido, mas aquele que confia em Cristo está salvo. Os salvos alcançam a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. Confiar em si mesmo é vangloriar-se diante de Deus. E nenhuma carne se glorie perante ele. Em contraste, Paulo afirma que Deus escolheu as coisas humildes, desprezíveis, que humanamente não tem valor, pois ele não olha para a aparência. Eu já falei. É nessa perspectiva, o homem que admite que é fraco, que é pequeno, é este homem que Deus salva. Mas o homem que arroga para si capacidade e autossuficiência, este homem está distante de Deus. A experiência da cruz de Cristo ensina a humildade para o cristão, ensina a dependência de Cristo. A sabedoria divina é vista como um antídoto contra o orgulho, porque a sabedoria divina nos leva à humildade. E deve ser buscada com todo o ânimo. Buscada
porque é uma ação de humilhação diante de Deus, de submissão, de rendição a Ele. Isso sim é ser sábio. Quem a encontra sempre agirá com humildade, que a sabedoria divina trabalha contra o orgulho e a vaidade, a autossuficiência do ser humano. A pessoa orgulhosa é desprovida de sabedoria divina, por isso leva uma vida de prepotência e arrogância. O temor do Senhor é apontado em Provérbios 1:7 como o princípio da sabedoria. Ou seja, quem teme ao Senhor, sim, é sábio. Mas quem vive como autossuficiente em sua arrogância, mal sabe que está caminhando para a condenação do inferno. Quem teme ao Senhor é humilde, e o seu trabalho é realizado para a glória de Deus. Quem teme ao Senhor se submete à vontade dele, não aceita que a sua própria vontade seja feita, mas faz tudo para a glória de Deus. Este vive para Deus. Este abriu mão do seu ego, de si mesmo, para que Cristo cresça. Como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. A glória de Deus revelada na cruz de Cristo. Paulo deixa claro que aos crentes de Corinto, que o homem jamais poderá alcançar a verdadeira sabedoria sem Deus, sem olhar para a cruz de Cristo. Ninguém chegará a Cristo, ninguém chegará a Deus sem olhar para aquela cruz. Ele faz uma afirmação reconfortante para aqueles que estão amparados na cruz de Cristo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós somos de Deus em Cristo. Paulo deixa claro que a glória não estava nos falsos mestres que usavam de partidarismo e divisões ou intenções egoístas. A glória da igreja está na cruz de Cristo, que a conduz para a vida eterna com Deus. Naquela cruz, os nossos pecados morreram. Naquela cruz, nós fomos perdoados. Naquela cruz, nós morremos para o pecado, para o mundo e ressuscitamos para Deus. Em vez de os coríntios se gloriarem em ser batizados por seus líderes prediletos, deviam se gloriar no Senhor, de onde vem a salvação e a garantia da vida eterna. Conclusão. Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Paulo está dizendo que não é pela capacidade humana, mas é pela obra de Cristo. Ele reforça que a mensagem da cruz do Cristo crucificado, e era considerado loucura para os romanos e gregos e judeus, é a medida exata da verdadeira sabedoria divina. Muito bem, chegamos ao final então do nosso comentário. Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.